Ok, vamos começar então a nossa aula, nossa penúltima aula, né? Estamos lá na reta final do nosso curso sobre Apocalipse, e hoje nós vamos ver o capítulo 21. Então, vamos ver o capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22, certo? E vamos deixar, então, o restante do capítulo 22 para o próximo domingo, certo? Então, como é um capítulo, né, longo, eu vou lendo, e à medida que eu vou lendo, então a gente vai fazendo comentários, ok? Então, capítulo 21 de Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são fiéis e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, inicialmente esse trecho aqui. Primeira coisa que ele diz é: então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Essa declaração aqui ecoa, não é, o que nós vimos no capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. A promessa que nós temos é de um novo céu e uma nova terra. Assim como nós vamos ter novos corpos, novos em certo sentido, e esses novos corpos que nós vamos ter, eles guardam semelhança, né, guardam continuidade com esse corpo que nós temos hoje. Da mesma forma vai acontecer, existe uma continuidade. Os nossos corpos, quando nós ressuscitarmos, não vai ser outra pessoa que vai ressuscitar. Seremos nós mesmos, certo? Então, o que ocorre? O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma, ou do corpo e do espírito. Alma e espírito são a mesma coisa, né? Então, a morte é justamente isso, essa separação. Na ressurreição, vai haver novamente a união entre o nosso corpo e o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Mas não será esse corpo. Será um corpo a partir desse nosso corpo. Será um novo corpo. Um corpo glorificado. Um corpo preparado para ter comunhão
perfeita com Deus. Todas as imagens que você vê aqui nesse trecho indicam uma comunhão perfeita com Deus. Ele diz: o tabernáculo de Deus está com os homens, a cidade santa desce dos céus e fica aqui na terra. E a primeira coisa que ele fala é que tem novos céus e nova terra. Então, algo semelhante a que podemos fazer uma comparação entre a lagarta e a borboleta. Né? A lagarta seria esse nosso corpo e a borboleta é o corpo glorificado. A lagarta é este mundo e a borboleta é o novo céu e a nova terra. Por que precisa haver uma modificação? Por que precisa haver novos céus e nova terra? Porque essa terra aqui, ela foi amaldiçoada, né? Nós nos lembramos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, versículo 17, e quando Deus está punindo todos aqueles envolvidos no pecado, ele declara as punições a todos aqueles envolvidos no pecado, então ele pune a serpente, pune a mulher, pune o homem. Aí no versículo 17 ele diz, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, veja, a terra era perfeita quando Deus a criou, tanto é que Deus diz várias vezes, e viu Deus que isso era bom. E, na verdade, espinhos e ervas daninhas só vão surgir depois que a terra é amaldiçoada. Então, depois que a terra é amaldiçoada, é que vai os micróbios, os protozoários, as amebas, os fungos, né? As bactérias vão começar a fazer mal ao homem. Até então, tudo isso existia, mas tudo era harmonia. Tudo funcionava muito bem. A partir desse momento, quando há a maldição de Deus sobre a terra, é que começa a acontecer essas coisas. Por que Deus não falou aqui de protozoários, não falou de micróbios, não falou de bactérias, não falou de vírus, não falou de vermes, não falou nada disso? Porque o escritor de Gênesis, no caso Moisés, não tinha conhecimento científico disso. Na verdade, nós só viemos a conhecer micróbios e tal a partir do século XVIII. Até o século XVIII, até que um holandês descobrisse o microscópio, ninguém sabia de germe, ninguém conhecia micróbio, ninguém sabia o que era bactéria, nem nada. Então, até então, só a partir do século XVIII é que a gente começa a ter conhecimento dessas coisas. Então, é por isso que aqui não está listado essas patologias, mas elas começam a agir aqui, nesse momento. Mas no novo céu e na nova terra, tudo vai ser renovado, tudo vai ser transformado. Né? E vai ser, quando ele diz, eis, vi novos céus e nova terra, ele mostra aqui que essa terra, ela não é apta a receber os redimidos com os seus corpos glorificados.
É por isso que há necessidade de novo céu e nova terra. E é também o cumprimento de várias promessas, inclusive promessas do Antigo Testamento. Né? Em Isaías, né? Nós vemos em Isaías, no capítulo 65, versículo 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 66, versículo 62, aliás, 66, versículo 22, diz assim: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e do seu nome. Então, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já dizia, já previa a criação de novos céus e nova terra. Em 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 10 a 13, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, no dia da segunda vinda, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Então, esses novos céus e nova terra é o que nos está prometido. E por que novos céus? O céu não é um lugar perfeito? Por que precisa de novos céus? Precisamos nos lembrar que por onde circulava o diabo e os seus anjos até que Jesus foi assunto aos céus, foi entronizado e glorificado. O diabo tinha acesso aos céus. Então, Deus não quer nem mesmo nos céus que haja qualquer resquício de que o diabo, o mal, tenha estado por lá. E então ele vai fazer, inclusive, novos céus e nova terra, ou seja, tudo será renovado, tudo será reestruturado de forma a que tenhamos não somente uma nova natureza, um novo universo, mas a partir deste universo que nós conhecemos, certo? E novos céus também. E é interessante que ele diz aqui que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. E aí o versículo 3 diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ou seja, no novo céu e na nova terra, nós teremos, em certo sentido, uma retomada do Éden. Certo? Como é que era o Éden? O Éden, o homem tinha contato direto com Deus, né? Não diz lá no capítulo 2 que o homem cuidava do jardim, ele trabalhava no jardim, ele cuidava do jardim. O homem participou da obra criacional de Deus, na tarefa de dar nome aos animais. No Oriente Antigo, dar nome era uma coisa muito importante. Era uma coisa muito importante e, normalmente, os nomes, eles revelavam, expressavam a personalidade das pessoas. É por isso que Jacó teve o nome mudado.
para Israel. É por isso que Sara teve o nome mudado de Sarai para Sara. É por isso que Abrão teve o nome mudado de Abrão para Abraão. Essa questão de nome era muito importante. Então, dar nome aos animais era uma tarefa muito digna que Deus deu ao homem, fazendo com que ele participasse da obra criacional. Então, e outra coisa também, nós lemos lá em Gênesis que Deus vinha e conversava com o homem na viração do dia. Na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem, ou seja, ter comunhão com o homem. Agora, a comunhão vai ser perfeita, porque os céus descem à terra. Deus passa a habitar com os homens. E aí tem aqui as figuras, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, não vai existir. Então, vai ser uma retomada do Éden, daquela ideia do Éden, porém vai ser muito, mas muito superior ao Éden. Por quê? Porque Deus agora habita com os homens. Eu vou mostrar para vocês, então, vou mostrar para vocês aqui algumas imagens da terra amaldiçoada por Deus. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, pronto. Aqui, ó. Essa é a terra amaldiçoada por Deus. Vejam aqui. Essa é a terra amaldiçoada por Deus. Pronto, e aqui para finalizar, uma foto aqui do nosso Rio Grande do Norte, lá em Pirangi, o pôr do sol de ontem, quentinho, quentinho, para vocês, né? Vejam que maravilha! Nós nos deslumbramos com essas paisagens de uma terra amaldiçoada por Deus. Agora imaginem vocês como será esse novo céu e essa nova terra? Como vai ser gloriosa, como vai ser maravilhosa a natureza totalmente redimida. Se uma natureza amaldiçoada é belíssima desse jeito, como nós vimos, imagine vocês como será a terra glorificada, a terra transformada, esses novos céus e essa nova terra, como será? Que maravilha não vai ser isso? E nós vamos estar vivendo nessa terra. Não pensem vocês, né, que nós vamos viver uma eternidade de forma etérea, num céu, todo mundo vestido de uma camisola branca, com a harpa na mão, né? Sentado numa nuvem, ou então pulando de uma nuvem para outra, tocando harpa. Não vai ser assim. Assim como o homem foi criado para interagir com a natureza, que foi que Deus disse para Adão? Domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu, domínio sobre os animais do campo, cuide do jardim. Ou seja, nesse novo céu e nessa nova terra, nós vamos desenvolver de forma plena o mandato cultural que Deus nos deu. Nós vamos interagir com a natureza, nós vamos produzir cultura, nós vamos produzir coisas positivas, tudo para a glória de Deus. Nós vamos viver como Deus queria que Adão vivesse se não tivesse pecado.
só que de uma forma muito mais plena, porque agora não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais morte. Vamos viver eternamente para a glória de Deus. Todas as imagens, e obviamente que nós não devemos considerar nenhuma dessas imagens aqui que nós vamos ver também como sendo como sendo coisas literais. São todas imagens, são símbolos de realidades tão grandiosas, tão gloriosas, que a linguagem humana não pode traduzir, e então vem através de imagens, vem através desses símbolos. Então, por exemplo, dizer que o mar não existe mais, não é que seja o mar literal. Nós precisamos entender o que é que o mar significava no mundo antigo, o que é que o mar significava na cultura antiga. Então, na mitologia cananeia, o mar era o lugar de habitação de um demônio violentíssimo e terrível chamado Tiamat, certo? Lembrem-se que a Bíblia fala do Leviatã, que mora aonde? No mar. Né? Tem também o próprio Apocalipse, quando fala aqui no capítulo 17 da mulher montada na besta, certo? Aí ela diz assim o versículo 1: venham, eu lhe mostrarei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, sobre o mar. Aí ele diz aqui, no versículo 15 do próprio capítulo 17, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar significa em Apocalipse as nações, a rebelião das nações, os homens ímpios. Por quê? Porque o mar é uma coisa que ninguém consegue controlar. O mar, quando ele se revolta, né, quando existe uma tempestade no mar, qual é a imagem? É de tudo, qualquer coisa pode acontecer, não existe previsão, não existe nada que consiga dominar uma tempestade. Um tsunami, imagine o que ocorre com um tsunami, vem destruindo tudo, ou seja, o mar é uma figura em Apocalipse daquilo que é inconstante, daquilo que é violento, daquilo que não tem controle. Então, é por isso que ele diz que o mar não existe mais, não existe no novo céu, na nova terra, não existe mais inconstância, não existe mais imprevisibilidade, não existe mais nada que venha a se rebelar contra Deus. Então, é por isso que ele diz, nesse sentido, isso aqui é um sentido, obviamente, simbólico, né? Simbólico, essa questão de dizer que o mar não existe mais. E aí ele diz, fique certo de que essas coisas vão acontecer. Né? Ele diz, e aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, nós podemos confiar nessa promessa. Nós podemos confiar nessa promessa. Deus vai realizar tudo isso que ele está prometendo aqui. Haverá novos céus e nova terra. Haverá, porque ele mesmo disse e ele garante, essas palavras são verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. E ainda mais ele diz, está feito. É só uma questão de tempo para que isso ocorra. Isso já está determinado nos decretos de Deus. Não há como não ocorrer. Isso vai ocorrer. Quer as pessoas creiam, quer não creiam. Não é a fé de um ou de outro, ou a falta de fé de um ou de outro, que vai fazer com que aconteça ou deixe de acontecer. Não. Vai acontecer porque Deus decretou. Vai acontecer porque Deus determinou que ocorra. E aí ele fala que quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Essa aqui é, obviamente, uma mensagem de encorajamento, mais uma, né? Mais uma mensagem de encorajamento, de conforto, de consolo, né? Para uma igreja que no século I estava sendo violentamente perseguida. Então ele diz, olha, não se preocupem, aqueles que morrem no Senhor estão reinando com Cristo. É aquele reinado dos 1000 anos que nós vimos na aula passada. E não se preocupem, depois que Cristo voltar, aí é que a situação vai ser de uma glória ainda maior, uma glória indizível. Uma glória indizível. Aí ele diz, vou dar de beber a água da vida. Isso aqui é lógico, é um símbolo da eternidade. A eternidade, vida eterna. Vida eterna. Né? Aí ele diz assim, ele diz, os vencedores, ou seja, aqueles que se mantiveram fiéis, os crentes que creram em Jesus, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, vão gozar isso. E os outros? E as outras pessoas? E as pessoas que ao nosso redor? Aí ele vai falar. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Não estarão gozando desses privilégios que Deus promete aos seus filhos. Os ímpios, aqueles... Aí ele começa dizendo os covardes. Quem são os covardes? Os que ouviram a mensagem e não se converteram. Aqueles que ouviram a mensagem e disseram, mas se eu aceitar a Cristo, se eu entregar minha vida a Cristo, eu vou perder posição social, eu vou ser perseguido, eu vou perder meus bens. Né? Essa era a realidade do primeiro século. Aqueles que entregavam sua vida a Cristo, se declaravam cristãos, perdiam a vida, perdiam a família, perdiam bens, não conseguiam trabalhar, perdiam seu negócio. Aos covardes, os covardes não têm lugar nesse novo céu e nova terra, certo? Também os depravados, aqueles que se lançam a todo tipo de pecado, também não tem lugar, certo? Assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, toda e qualquer imoralidade sexual, envolvendo tudo, né? Aqui envolve tudo, sexo antes do casamento, adultério, homossexualismo, pedofilia, prostituição, tudo. Todos esses elementos estão incluídos aqui. Os feiticeiros, os idólatras, aqueles que seguem religião falsa, aqueles que dizem que
precisa acrescentar alguma coisa a mais, além de Jesus, para a salvação, todos esses estão fora, né? Aí, versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 pragas aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, vejam só, o chamado do anjo foi para que ele vê, para João ver a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Todos nós sabemos que a noiva de Cristo é a igreja, né? É a igreja. A noiva de Cristo é a igreja. Aí o anjo diz: venha, João, eu vou lhe mostrar a noiva, a esposa de Cristo, ou seja, eu vou lhe mostrar a igreja. Aí ele leva João a um grande e alto monte e mostrou a João a cidade santa, Jerusalém. Poxa, mas ele não tinha chamado para ele ver a igreja? E ele mostra uma cidade. Então, isso já indica que a cidade é um símbolo. Não esperem, meus irmãos, vocês. Muita gente fica pensando, eu vou morar numa mansão na Cidade Santa, a cidade com ruas de ouro, as paredes de pedra preciosa. Irmãos, isso não é literal. Vai ser uma coisa muito mais gloriosa do que isso. Só que ele não tinha como expressar, então ele expressa através das categorias que ele conhecia. Pedras preciosas, ouro, pérola e etc e tal. Certo? Então, a cidade santa, na verdade, é a igreja. Todos esses elementos que ele vai falar sobre a Nova Jerusalém, ele está falando sobre a igreja. Não é uma cidade literal. Mesmo porque nós vamos herdar todo o universo e não somente uma cidade. Veja que a prostituta também era representada por uma cidade, Babilônia. E a igreja aqui é representada por uma cidade, Jerusalém, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém somos nós. A igreja redimida, transformada, nós como o corpo glorificado. Então ele diz: ele me levou em espírito a um alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Veja, essa pedra preciosa, jaspe, ela se encontra lá no capítulo 4, quando ele faz uma descrição do trono de Deus. Uma das pedras preciosas é jaspe, versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Então, o que ele quer dizer ao falar de jaspe aqui para a cidade, para a igreja? É que nós refletimos a glória de Deus. Nós estaremos, né, no novo céu e nova terra, de tal forma em comunhão com Deus, que nós vamos expressar a glória de Deus. Nós vamos expressar a glória de Deus. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Veja, 12 é o número que remete aos patriarcas e também remete aos apóstolos, né? Ele diz aqui:
tinha 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, vejam, os fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. Os portões, né, as portas, 12 portas, as 12 tribos de Israel. O que isso significa? Significa que a igreja é uma igreja única. Não existem 2 povos, Israel e a igreja. Não, a igreja e Israel são a mesma coisa. A igreja se expressava em Israel no Antigo Testamento e Israel se expressa na igreja no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento nos diz claramente, Paulo nos diz claramente, que nem todos os que são israelitas são de fato israelitas e que os crentes, a igreja, é que é o verdadeiro Israel de Deus. Né? Capítulo 9 de Romanos. E então, nós vemos a igreja aqui congregando os crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, representado pelo nome das 12 tribos de Israel, e os crentes da Nova Aliança, representado pelos 12 apóstolos que estão lá no fundamento dos muros. Outra coisa, nós vemos que as muralhas, elas têm três portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o leste e 3 portas para o oeste. O que é que isso significa? Significa que há possibilidade de entrar na cidade, ou seja, na igreja, povos de todas as nações, de todos os lugares da terra, dos 4 cantos da terra, como se costuma falar, né? Os 4 cantos da terra, dos 4 pontos cardeais. Há possibilidade, então, o evangelho está aberto hoje, e a igreja é formada por pessoas do Antigo Testamento, pessoas do Novo Testamento e pessoas de todas as nações que se congregam ao redor do mundo. Certo? Essa é a figura, esse é o símbolo das portas abertas, olhando para cada ponto cardeal. Aí ele diz: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com uma vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Aqui, quando a gente lê 2.200 quilômetros, a gente perde totalmente o significado da figura, porque o significado original teria sido melhor eles terem deixado 12.000 estádios. Essa foi a medida que é o que está no original. Tem 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ou seja, a igreja, a cidade é um cubo. Vou mostrar aqui para vocês como é uma figura, digamos assim, uma representação gráfica, né? Obviamente que isso é uma tentativa, digamos assim, tá aqui, vamos vendo, né? A representação gráfica aqui, 2.200 quilômetros daqui até aqui, 2.200 quilômetros daqui até aqui e 2.200 quilômetros daqui até aqui, certo? Obviamente que isso daqui é uma
representação, digamos, tentando ser literalista, mas que acaba mais confundindo do que ajudando. Por quê? Porque é o seguinte, daqui, desse ponto, até aqui, até esse outro ponto aqui, imagine que aqui é São Paulo e isso aqui é Aracaju. Essa é a distância entre dessa aresta aqui. É de São Paulo a Aracaju. Né? Agora, uma coisa interessante é no que diz respeito à altura da cidade. Monte Everest, ele tem 8 quilômetros, 849 metros de altura. Isso significa que essa Nova Jerusalém excede em 248 vezes o Monte Everest. Né? E a cidade extrapola em muito a atmosfera terrestre, já que a exosfera, a camada mais externa da atmosfera, alcança 1.000 quilômetros. A cidade tem 2.200 quilômetros. Ou seja, em 1.200 quilômetros, a cidade entraria espaço sideral adentro, certo? É óbvio que aqui nós estamos diante, né, de uma figura. O que é mais interessante a gente ver, certo? São as medidas e o formato. Primeiro, o formato é um cubo perfeito. Onde nós encontramos um cubo perfeito na história de Israel? É lá no templo. No templo, né, quando o templo foi construído, o Santo dos Santos é um cubo perfeito. Certo? Ele tem a mesma medida, a altura, largura e comprimento são exatamente iguais. São, se não me engano, 20 cúbitos de altura, 20 cúbitos de profundidade, 20 cúbitos de comprimento. Então, o cubo perfeito é o Santo dos Santos, o lugar onde Deus, né, habitava, o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas, para apresentar o sangue do Cordeiro que cobriria os pecados da nação. Certo? Então, aqui também a cidade é um cubo perfeito, indicando o quê? A presença de Deus. Indicando que a Trindade está lá. O cubo tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Remete a quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma outra coisa, as medidas da cidade: 12 mil estádios. Isso significa o quê? 12 remete à igreja. São 12 apóstolos, são 12 patriarcas. 1.000 nós já vimos, é um número que indica completude, um número, né, que indica completude. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 a terceira potência. 3 é o número da Trindade. Então, essa imagem do cubo e dessa medida, não é que você vai se preocupar com essa questão pensando ser alguma coisa literal. O que simboliza é que Deus está ali com a igreja. A igreja está em absoluta e perfeita comunhão com Deus. Isso é que a imagem quer passar. Da mesma forma, as muralhas, né? No versículo 17, ele diz assim: ele mediu o muro e deu 144 côvados. Nós já vimos esse número 144. Lá, os 144 mil, não é verdade? Os 144 mil que nós já vimos em 2 textos
anteriormente. 144 é o número da igreja, porque é 12 vezes 12. 12 apóstolos, 12 patriarcas, dá 144. Essa é a ideia. E por que a ideia de um muro? Por que ter um muro numa cidade no céu, quando não existe mais inimigo? É mais um símbolo de proteção, um símbolo de acolhimento. Isso para no mundo antigo, as cidades eram muradas. O que é que significa a cidade murada? Significa proteção. Significa que você, durante a noite, você não precisa ter medo, porque você está dentro da cidade, a cidade está murada e o portão está fechado. E existem sentinelas nas muralhas para ver se nenhum inimigo está vindo. Então, essas são as imagens que nós devemos compreender dessas figuras que estão sendo utilizadas aqui. O muro, aí novamente, vejam, mais pedras preciosas vão aparecer, e pedras preciosas que aparecem lá no capítulo 4, quando fala sobre o trono de Deus. Né? O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. É lógico que João está querendo mostrar aqui a glória que a igreja vai possuir nos céus, no novo céu e na nova terra. Como é que ele ia traduzir isso em linguagem que as pessoas compreendessem? Colocando para elas aquilo que existia de mais precioso e mais glorioso naquela época, que eram justamente essas pedras preciosas, o ouro e o vidro. Né? Vidro hoje para a gente não tem muito valor, digamos assim, econômico, mas no mundo antigo o vidro era muito valioso, porque a produção de vidro era muito mais difícil do que hoje, né? E o vidro, quanto mais transparente fosse, mais caro ele seria. O ouro sempre foi sinônimo de riqueza, né? E de poder. E aí ele faz aqui a junção de duas coisas. Um ouro tão puro, que parece vidro transparente. Então, vejam a fusão de duas imagens que evocam riqueza. Então, a igreja vai gozar de um momento assim de muita glória na eternidade. É por isso que ele traz aqui essas pedras preciosas. Né? E tão grandioso é que está no fundamento. As pedras preciosas estão no fundamento. E o fundamento é uma coisa que ninguém vê, né? Porque fica enterrado. Alicerce é uma coisa que fica enterrado, ninguém vê. Mas ele está dizendo, olha, está cheia de pedras preciosas lá no fundamento. Ora, se tem pedras preciosas no fundamento, imagine no restante da cidade. Né? No restante da cidade. As 12 portas eram 12 pérolas. Né? Imagine, a porta do muro da cidade era 12 pérolas. Imagine, se a gente for imaginar isso em termos literais, imagine o tamanho da ostra para formar uma pérola, né, que era uma porta de uma cidade, um portão. Vocês já viram, certamente, filmes, né, daquelas cidades antigas, o tamanho dos portões e tal. Imagine vocês
o tamanho de uma pérola dessa, né? Mas o que é a pérola? Evoca perfeição, porque a pérola, ela é uma figura geométrica chamada esfera, e a esfera é uma forma geométrica perfeita, né? Então, além do valor da pérola, imagine, ora, se nós temos uma pérola pequena, ela custa muito dinheiro, imagine uma pérola enorme capaz de ser a porta, o portão de uma cidade. Então, essa é a imagem que ele quer passar, essa glória, essa riqueza, certo? A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente, mais uma vez evocando essa glória, essa riqueza. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Não tem templo, por quê? Porque desde o comecinho do capítulo ele diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus está presente. Não tem necessidade de templo. O templo indica, na época da antiguidade, o templo era o local onde o povo acorria para ter comunhão com Deus. E essa comunhão não era direta, era mediada pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Mas agora não há mais necessidade nem de sacerdotes, nem de sumo sacerdote e nem de templo. Por quê? Porque Deus está ali em perfeita comunhão com a igreja. Em perfeita comunhão com a igreja, certo? Aí diz também que não tem nem sol nem lua. Não há necessidade. Ora, a ideia aqui é que o que é que acontece no mundo antigo, a noite era sinônimo de insegurança, incerteza, de perigo e de medo. Né? Quem não estivesse dentro da cidade, né, quem morava no campo, a noite era uma coisa ruim. Por quê? Porque os inimigos podiam vir à noite, não seriam vistos. Né? Animais selvagens, predadores de vida noturna poderiam vir e atacar os seus rebanhos, etc. Então, a noite no mundo antigo era sinônimo de insegurança, de perigo e de medo. Aqui não existe mais medo. Por quê? Porque não tem mais noite. Porque a glória de Deus está brilhando, ou seja, não há mais medo, não há mais perigo, não há mais problemas, não há mais dificuldade, não há mais sofrimento. Agora é bem-aventurança plena em comunhão com Deus. Aí ele diz, né, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. É exatamente o que eu acabei de falar. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Ou seja, pessoas de todas as nações estão compondo a igreja e estão glorificando a Deus naquele local. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só compõe a igreja aqueles que são eleitos, aqueles cujos os nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez aqui está dizendo, nada impuro existirá nos novos céus e na nova terra, que formarão uma unidade, será uma coisa só, certo?
Versículo 22. Aliás, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por vez. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aí aqui é o fechamento, né, dessa descrição da igreja nesses novos céus e nova terra, nessa nova realidade, no estado eterno, um estado de glória e de comunhão perfeita e absoluta com Deus. Ele usa imagens aqui de rio da vida. Lembrem-se, Jesus usou muito essa imagem da água viva como símbolo da salvação. Quando ele falou com a mulher lá, a samaritana, né? Ele disse à mulher: ó, mulher, se tu soubesse com quem você está falando, você lhe pediria e eu lhe daria água viva, água que nunca acaba. Né? E ele diz: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Então, ele já usou nos evangelhos muito essa figura do rio de água viva, das águas vivas, e aqui ele volta a usar. Tanto a árvore da vida, que aí lembra novamente o quê? O Éden, né? O Éden não estava lá, a árvore da vida? Então, aqui na Cidade Santa, né? Existe o quê? Várias árvores da vida. De cada lado do rio que corta a cidade. Sai do trono de Deus e corta toda a cidade. Então, tem várias árvores da vida que vão dando fruta, ou seja, vai sempre estar frutificando. O que é isso? Qual é a imagem? A imagem de vida eterna. Vida eterna. Não existe mais morte. Não existirá mais separação do corpo e da alma. A vida será plena. Plenitude de vida nós teremos lá nos céus. E aí, mais uma vez, ele diz que não haverá maldição nenhuma, as folhas da árvore servem para a cura das nações, indicando que não haverá doença, não haverá decrepitude, não haverá envelhecimento, sempre estaremos em comunhão perfeita com Deus e na vida eterna, em corpos glorificados. Mais uma vez dizendo, o nosso destino eterno não é um destino etéreo, almas sem corpos, não. Teremos corpos novamente. Fomos criados com corpos, teremos corpos novamente, só que não será esse corpo que sofre doença, né? Que corre o risco da Covid, de pneumonia, de gripe, de todas essas coisas. Não. Nosso novo corpo será perfeito, assim como perfeita será o novo céus e a nova terra. E ele diz aqui: os seus servos servirão a Deus e ao Cordeiro, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Lembrem-se, quem não é marcado pela besta, não, ou melhor, quem não é marcado por Jesus é marcado pela besta, né? Então, aqui, só quem foi marcado por Jesus, só quem tem o nome
do Cordeiro e de Deus na testa. É por isso que ele está evocando mais uma vez aquilo que ele já falou anteriormente. Não haverá mais noite, mais uma vez ele fala sobre essa questão da noite. Não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Nosso reinado, que começa lá nos céus, hoje, estado intermediário. Nossas almas, lembrem-se do capítulo 20, as almas dos decapitados estavam reinando com Cristo 1000 anos. Hoje, o tempo da igreja. Certo? E então, nos novos céus e na nova terra, nós vamos reinar também. Isso significa que nós vamos produzir cultura, isso significa que nós vamos ter interação com a natureza, vamos ter, nesse sentido, a retomada do Éden, né? Dominem sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre os peixes, etc. E tal. Então, nós vamos produzir, o trabalho que nós produzirmos, o relacionamento que tivermos com a natureza será de tal forma que glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, o Senhor será exaltado para todo sempre. Ok? Então, essa visão da cidade é, na verdade, a visão da igreja glorificada em absoluta e plena comunhão com Deus. Ok? Muito bem. Alguma pergunta, meus queridos? Estamos aí já encerrando. Alguma pergunta, algum comentário, por favor? Ô, Rubens. Oi. Você falou aí numa questão que é a restauração da natureza, né? Isso. A nível, assim, do paraíso perdido. É. Aí temos o paraíso restaurado. Só uma curiosidade. A gente vê, por exemplo, eu não sei como é que é isso aí, né? É uma curiosidade somente para a gente se situar. Os animais, antigamente, no tempo do Éden, né? Eles morriam, né? Porque senão, acho que Deus diria assim, se você comer dessa árvore do bem e do mal, você vai morrer. Então, para ele saber que ia morrer, ele tinha que saber o que era morrer, né? Então, os animais morriam, né? Eu acredito que sim, né? Os animais morriam. Sinceramente, eu não sei. A gente vê essa curiosidade, né? Porque, para saber o que era a morte, acho que ele vivia isso aí. Porque os animais não têm consciência, não é verdade? Eles não têm consciência. Então, acho que, de alguma forma, acho que eles passavam por isso. Então, se a gente pensar que também está escrito que Deus deu domínio sobre os animais ao homem, e o homem precisava se alimentar. Sim, mas não, o homem só passa a se alimentar de carne depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Ah, então tá. Na verdade, essa é a razão pela qual... E nem os animais comiam uns aos outros, viu? É por isso que tem aquelas imagens de que o leão comerá palha como o boi. Está entendendo? É o retorno ao Éden. Porque os animais todos eram herbívoros. Eles só se tornam carnívoros após o dilúvio. Tanto é que se você ler Gênesis, você vai ver que ele diz assim que do fruto de toda árvore comerás e tal, ela vos servirá de alimento, tal. Aí, depois do dilúvio, ele diz, assim como eu lhe dei a erva do campo como alimento, agora eu vou de todos os animais para que como alimento. Verdade. Então, na verdade, só começa a haver predadores e tal depois do dilúvio, depois dessa declaração de Deus. E é só depois daí que o homem começa a consumir carne também. Então, provavelmente, levando isso a efeito, né, não teremos churrasco no céu. Quem gosta, aproveitem para comer agora, porque no céu não vai ter. Na verdade, a comida lá no céu...
Claudete gostou. A Bíblia diz que a comida lá no céu vai ser uma espécie de maná escondido, né? A gente vai se alimentar. Agora, Rubens, eu estava vendo aqui, tudo isso que você falou, né? Me remete a 2 versículos. Primeiro, a 1 Coríntios 2:9, que diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Exatamente. E quando ele fala também da grandeza da cidade, nos leva lá aquele versículo que está lá em João 14, onde Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? A grandeza da cidade nos assegura isso, né? Exatamente. Lembrando que a cidade não é uma cidade literal, mais uma vez dizendo, a cidade é um símbolo da igreja. Isso. Era alguma coisa tão maravilhosa que a única forma que João encontrou de falar dessa glória que nós vamos experimentar foi falar sobre essa cidade, como se a igreja fosse essa cidade maravilhosa e gloriosa. Exatamente, até mesmo porque, por exemplo, quando descrevem algumas vezes Babilônia, por exemplo, né? Diz que Babilônia era uma cidade corrupta. Não eram as pedras que eram corruptas, né? Exato, eram as pessoas, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Eu queria só fazer um comentário seguinte. Estando nós no novo céu e nova terra, nós teremos apenas um dia, que é o dia eterno, né? Então, se é um dia eterno, onde a gente não vai ter cansaço, onde a gente não... Então, essa cidade nem precisa ter realmente, né? Tem que ser... Exato. Porque a gente vai estar só passeando e... Porque não, teremos não tem noite, só de luz, né? É uma coisa assim que a gente não consegue imaginar. É muito palpável, sei lá, a gente não consegue ter um deslumbre. Exato. Não mostra uma coisa material, né? Ele dá a visão material. Materializa. São todos símbolos. Símbolos, mas é algo além, muito além. Muito além. Sentido nisso aí, para tentar entender como é que vai ser isso. A gente só tem uma certeza, será alguma coisa gloriosa e inimaginável. Inimaginável. Foi muito próprio o que você mostrou, as imagens da terra corrompida. Já é lindíssima. Pois já é lindíssima. Imagine a gloriosa. Como é que vai ficar melhor do que já é, né? A gente não imagina. O pessoal diz, se melhorar, estraga. Queria só dar um toque para Sibaldo. Sibaldo, por exemplo, o abrigo, a casa, a caverna, só existe porque os elementos nos agridem. Não é isso? Por exemplo, na Cordilheira dos Andes, lá no Planalto Andino, as populações fazem casas de pedra sem telhado. Por quê? Não chove. Eles precisam das paredes só para o vento frio. Então, eles não têm telhado. Você pode pegar uma encena lá, tudo aberto. Como não vai ter calor abrasador, não vai ter frio, não vai ter inseto e tal, precisa de casa. Né? Não vai ter nem... Então, realmente, já temos uma imagem aqui, né? Um lugar que não chove, não cai neve, não precisa de telhado. Então, precisa de casa também. O sol não queima, aí você sempre uma sensação agradável. Exatamente. Nem frio, nem calor. Sempre uma sensação de... Perfeito demais. Vai ser um glorioso, né? Que é outras solicitudes, solicitar de outras coisas. Ok? Então, próximo domingo encerraremos com o capítulo 22. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe a todos.